Hey guys, it's Jimmy here. Vamos começar aqui a parte 2 sobre o Simple Present. Para quem não sabe, essa é a série que eu tô ensinando a vocês de uma forma mais tradicional, que é um pouco diferente, bem diferente na verdade, da dinâmica das aulas que eu tento falar o maior tempo em inglês. Aqui eu vou estar explicando tudo em português, a gente vai ter, claro, momentos que eu vou estar falando em inglês, mas vai ser muito mais tranquilo de entender, certo? Para aquelas pessoas que têm mais dificuldade ou para aquelas que querem simplesmente revisar o que aconteceu na aula, beleza? Então, se você não assistiu a parte 1, clica no card aqui em cima para você entender melhor agora o que eu vou estar ensinando na parte 2. Vamos nessa. Começando pela primeira função secundária, nós temos aí ordens ou instruções. Toda vez que você for dar uma ordem ou uma instrução em inglês, você também vai utilizar o Simple Present. Como nesses casos você está falando diretamente com a pessoa, você vai utilizar you e o verbo na forma básica. Ou no presente, que pela conjugação, que como você está falando diretamente com a pessoa, eles vão ter a mesma estrutura. Por exemplo, digamos que eu esteja ensinando a minha namorada a fazer uma receita. Meu estrogonofe. No momento em que eu estiver dando orientações a ela, eu vou utilizar o Simple Present. So, babe, first, get a pan. Then, chop the onions. Next, slice the chicken. E mesmo que eu não estivesse falando diretamente com ela, até quando você for escrever instruções, você também vai utilizar o Simple Present. Do this, cut this, add this. Então tá aí a primeira função secundária do Simple Present. A segunda função secundária do Simple Present é narrar eventos. Normalmente esses eventos são histórias, às vezes piadas, mas não necessariamente a gente precisa utilizar o passado para falar sobre algo que aconteceu. A gente faz isso no português também. No português brasileiro pelo menos, é possível a gente utilizar o presente para contar algo que aconteceu. Isso até dá mais drama à história. Isso dá a ideia de que a gente está recriando a cena. E aí eu abro a porta e corro atrás dele. Aqui, eu estou utilizando o presente o tempo todo. E aí ele corre de mim. E aí eu jogo uma pedra nele. Entendeu? Eu estou falando tudo no presente, mas estou contando sobre algo que já aconteceu. No inglês não é diferente. Vamos dar uma olhada nessa história aqui. In a quiet village near a mountain, there is a young girl named Valdis Creia. Every morning, she wakes up early and goes to the nearby forest. Valdisneia carries a small basket. She picks pretty wildflowers and makes them into nice bunches. She really likes the calm forest and the colorful flowers. Agora vamos aproveitar essa história para aprender a fazer algumas perguntas e algumas frases negativas a respeito dela. Como é que eu estruturo as perguntas no Simple Present? A gente tem algumas opções. Assim como as afirmativas variaram na parte 1 dessa aula, se você já assistiu, você deve se lembrar, nas perguntas, a depender do sujeito, elas também vão variar. E o que é que tem de diferente da pergunta para a afirmativa? Bom, nas interrogativas, a gente vai precisar de um negocinho chamado de verbo auxiliar. No caso do Simple Present, do do e do does. Se eu estivesse falando com a Valdis Creia da história aqui agora, como é que eu perguntaria, por exemplo, você vai para a floresta todo dia? Pausa o vídeo e comenta aí para ver se você acertou. Bom, nesse caso, como é que ficaria a estrutura? Do you go to the forest every day? Lembrem-se que esse every day é separado, tá? É importante também salientar a pronúncia do do you, que ninguém fala do you. A gente vai juntar isso aí através de uma assimilação e pronunciar como j, ok? Não precisa focar nisso no começo, mas se você quiser adicionar um pouco mais de dinâmica à sua fala, você pode falar do you go, do you go. Agora, como é que a Valdis Creia responderia isso a mim negando? Falando, não, Jimmy, eu não vou para a floresta todo dia, não. Ela falaria o seguinte: No, Jimmy, I don't go to the forest every day.
Ou, no, Jimmy, I do not go to the forest every day. Esse don't que eu falei da primeira vez, ele é a junção do do e o do not. I do not, I don't. Então, tanto para afirmativa quanto para interrogativa, a gente vai precisar desses auxiliares aí. Beleza? Agora, Jimmy, como é que eu faria essa pergunta sem ser diretamente para ela? Como é que eu falaria assim? A Valdiscreia vai para a floresta todo dia? Ela vai para a floresta todo dia? Digamos que eu esteja perguntando a você. Aí eu te perguntaria assim: Does she go to the forest every day? Does she go to the forest every day? De uma forma mais rápida, eu perguntaria assim. E o que é que mudou aqui? Como agora eu estou falando de she, e você lembra lá da primeira aula que na afirmativa o he, she, it, ou seja, a terceira pessoa do singular, vai ter sua conjugação alterada, né? No que se refere aos verbos. She does, she plays, he does, it goes. Então, na pergunta para o auxiliar, ele também vai ser alterado. Então, não vai ser do she, vai ser does she, does he, does it. Ok? Does it make sense? Faz sentido? E aí, como você me responderia falando sobre ela? Não, Jimmy, ela não vai para a floresta todo dia. Aí, nesse caso, a gente também teria que mudar um pouquinho. A resposta correta seria: No, she doesn't go to the forest every day. Lembrando que na pronúncia do doesn't, você não precisa pronunciar o T. É até mais comum não pronunciá-lo. Se você quiser realmente dar uma maior dinâmica à sua fala, doesn't em vez de doesn't. Assim como no don't, né? Como eu falei, don't. E você tem que lembrar que doesn't significa does not. É a junção dessas duas palavrinhas aí. Does not, doesn't. Agora repete aqui comigo essa conjugação para você fixar. Do I, do you, does she, does he, does it, do we, do you, do they. Agora na negativa. I don't, I do not. You don't, you do not. He, she, it doesn't. He, she, it does not. We don't. We do not. You don't. You do not. They don't. They do not. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, perguntem aqui embaixo e comentem sobre mais assuntos que vocês gostariam que eu tivesse aqui explicando. That's it for today and cheers.